Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje nós vamos falar sobre profecias, né? Sobre a palavra do Senhor. Quando nós pedimos um sinal, né? Quando nós estamos em oração, às vezes a gente quer muito que Deus fale, mas nem sempre a resposta que Deus nos dá é aquela que nós queremos ouvir, né? Então, quando nós pedimos para que Deus responda, né, as nossas orações, Ele pode usar pessoas, Ele pode usar sonhos, né? Eu já falei isso aqui com vocês. Ele se manifesta de diversas maneiras, né? Conforme aquilo que nós pedimos e precisamos naquele momento. Só que algumas vezes, né, não estamos preparados para receber um não. E tomamos a rédea da situação, tentamos fazer pela força do nosso braço e a gente fracassa, né? E eu tava fazendo meu devocional essa semana, eu tava querendo trazer essa palavra para vocês, mas eu tava meditando muito nela, porque Deus me impediu, sabe? Várias vezes eu relutei de trazer ela para cá. Ah, Senhor, não é a hora, mas Deus pediu para que eu trouxesse, porque alguém que vai chegar nesse vídeo vai precisar escutar. Não sei se vocês conhecem o rei Acabe, né? Ele foi rei de Israel, foi um dos piores reis de Israel, né? Que Israel teve, por conta do seu reinado ser totalmente por interesses políticos, né? Guerras e confrontos, e por conta do seu casamento com a rainha Jezabel, né? Eu acredito que a maioria que conhece Jezabel, né? Que ela foi o cão em forma de rainha, vamos dizer assim, né? Ela adorava outros deuses e Acabe permitiu, né, que ela fizesse o que ela bem quisesse entendesse durante o seu reinado, né? Se esqueceu do Senhor por várias vezes. Ele só lembrava de Deus quando quando ele queria algo, né? Quando ele queria profecia. E isso me fez lembrar muitas pessoas que eu já conheci que iam para a igreja somente atrás de promessa, de profecia, só ia quando precisava de resposta. Ah, eu vou hoje no culto porque Deus vai falar comigo, Deus vai usar alguém, Deus vai usar o pastor, vai usar a profeta, vai usar não sei quem para falar comigo hoje. E a vida não é assim. Tem momentos que Deus se cala, tem momentos que Deus fala. E quando ele se cala, não é porque ele deixou, né, de agir, ele está trabalhando em silêncio, né? E na hora certa a gente vai saber o que ele tem para nossa vida, né? E acontece que Acabe, aqui ó, vamos ler Reis, Primeira Reis, capítulo 22. Eu separei alguns trechos aqui para ler com vocês, tá? Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno para você anotar, que Bíblia, gente, tem que ser assim, ó, ela tem que estar amassada, ela tem que estar destrinchada, ela tem que estar com papel colado, ela tem que estar assim, sabe, rasurada mesmo, que é pra gente fortalecer nosso relacionamento com o Senhor, né? Essa daqui é meu xodó, gente, a bichinha já tá tão velhinha, mas é a que eu amo. Que mais Deus fala comigo, é através dela. Eu compro uma Bíblia nova, eu ganho, e eu fico, gente, não consigo sair dela. Então vamos lá, pegou seu papel, seu caderno, vamos lá. Primeira Reis, capítulo 22. Vamos lá, começar no primeiro versículo. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel, o rei Acabe, nessa época. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então vamos lá. Né, o rei Acabe estava com um problemão aí, né? Porque o rei Josafá de Judá queria a ajuda dele para tomar, né, as terras que estavam na mão do rei sírio. E aí, uma decisão muito difícil, né? Assim como na nossa vida, nós temos momentos que precisamos tomar decisões muito difíceis, né? E eu vou contar uma que eu precisei, que foi muito difícil mesmo na minha vida.
compartilhar aqui com vocês, tá? Quando a gente pede direção a Deus, a gente pode aceitar ou não, né? Eu passei por um deserto muito grande na minha vida quando eu comecei a ir para a igreja, né? O que eu falo, ninguém levanta num domingo feliz, alegre, sem problema e decide, hoje eu vou para a igreja porque eu quero ir. A maioria das pessoas, quando se atentam para isso, para buscar ao Senhor, para buscar ajuda espiritual, porque não aguenta mais, está no limite, está cansada, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava passando por muitos problemas na minha casa. Meu marido é uma pessoa excelente, ele é maravilhoso, como ser humano, sabe? Como pai, ele é maravilhoso. Como marido. Mas em uma determinada época, nós estávamos passando muitos problemas financeiros. Ele também sofria muito com companhias ruins, sabe? Não que seja culpa das pessoas, tá, gente? Porque nós é que precisamos selecionar, né? E quando a gente tá no mundo, vamos dizer assim, é muito difícil você enxergar quem é quem na nossa vida, né? Quem é pra ocupar certos lugares na nossa vida. E os prazeres do mundo, né, são momentâneos, mas são os prazeres da carne, né? E são coisas que, quando a gente não tem discernimento, a gente vai fazer, vai errar, né? Todo mundo é humano, é imperfeito, enfim. Eu comecei a buscar a Deus. E o que que acontece, gente? Quando a gente começa a buscar Deus, o inimigo se revolta, né? E aí, ele usava sempre meu marido para me atingir, para tentar fazer eu sair da igreja. Eram brigas em cima de brigas. Quantas vezes eu ia para a igreja e eu chegava em casa, ele estava com diversas latas de cerveja aberta e já vinha já transformado, sabe, falar comigo. E eu já sabia que da igreja Deus já me falava que eu ia chegar em casa e ia ser porrada atrás de porrada. Modo de dizer, tá, gente? É paulada, sabe? Assim, como é que eu posso falar? De estresse, sabe? É sempre uma piadinha. Vai morar na igreja agora? Tá chegando essa hora? Tá largando todo mundo no dia de domingo pra ficar na igreja dessa hora até não sei que horas, tal, não sei o quê. Aquelas coisas, né, que a gente sabe que o inimigo adora. E em um determinado momento, a gente estava passando por uma crise financeira muito grande. E não é vergonha nenhuma falar, porque nossa vida mudou, né? Meu esposo, eu me batizei em 2023, meu esposo agora em 2025. Entregamos a nossa vida, a nossa casa para o Senhor. Eu o discipulei, porque Deus me capacitou para isso. Mas onde eu quero chegar? Eu precisei tomar uma decisão muito séria de continuar com ele e continuar com a minha família. Porque em determinado momento eu já não aguentava mais. Toda vez quanto mais eu buscava Deus, mais o inimigo se revoltava. E a única pessoa que ele tinha para usar para me atingir era ele. Então, eram palavras de ofensa, sabe? Assim, tá na igreja, tu é santa, tem que aguentar. Não pode discutir, eu não podia discutir, eu não podia não querer alguma coisa. Eu tinha que abaixar minha cabeça sempre. Não faz isso aqui porque tu tá na igreja. Ué, tá se estressando? Tu não é santa agora? Era assim, sabe? Eram essas palavras que machucavam. E teve um dia que eu orei ao Senhor, pedindo, olha só, gente, eu orei ao Senhor pedindo para ele me dar forças para eu me separar naquele dia. E aí eu vim pro quarto, eu me lembro como se fosse hoje, eu vim pro quarto, eu me ajoelhei na cama, eu falei, Senhor, não aguento mais. Não foi com essa pessoa que eu casei. Eu casei com um homem maravilhoso, né? Que tivemos nossos perrengues, passamos por muita coisa, mas ele era o homem que eu amava. Esse aqui, que chega todo dia do trabalho, que eu já tinha medo quando ele chegava do trabalho, sabe? Que eu já sabia que ele ia chegar com alguma coisa para me perturbar, eu não reconheço. E com esse homem eu não quero mais ficar. Me ajuda, Senhor, a tomar a decisão certa hoje. Não quero brigar, eu só quero me separar, eu só quero ir embora viver minha vida com meu filho. Não quero nada. Eu tava decidida demais, sabe? E aí, nessa oração, Deus falou assim, minha filha, sinto muito te desapontar, mas você não vai se separar. Eu falei, não, Senhor, mas eu não aguento mais, que isso? Não. Ele falou, hoje você vai pra igreja e lá eu vou te revelar o que você precisa fazer. E aí, falei, Senhor, mas eu não aguento, eu não quero mais, eu não sou obrigada, eu não quero, eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô angustiada, eu não aguento mais, é muito tempo passando por isso, tentando mudar uma pessoa cabeça dura, um coração duro que não aceitava nada. E aí Deus falou, não, mas eu não vou.
Sabe por quê? Porque ele é o seu propósito de vida. Eu preciso que você transforme a vida dele. Ele só vai se transformar quando você se transformar. Eu preciso de você, você é minha. Gente, nesse dia, falei, gente, que isso, Senhor? Falei, que cruz é essa? Fui pra igreja. Quando eu cheguei lá, eu me lembrei de uma frase que eu escutei há muitos anos atrás, né? E a gente sabe que quando a pessoa cresce acreditando, né, com suas crenças limitantes, ouvindo coisas que vão te denegrindo com o tempo, né? Eu sempre falo, gente, cuidado com o que vocês falam pro filho de vocês, porque eles escutam criança, mas isso ecoa na vida adulta, né? Então, quando eu cheguei na igreja, Deus me mandou sair do meu lugar. Eu saí, eu nunca tinha feito isso. Eu cheguei, eu tomei coragem de sair do meu lugar. Eu lembro a roupa que eu tava usando. Eu esperei ele nesse dia na igreja, ele não foi. Não minto, ele chegou muito atrasado. Ele chegou assim, sabe? Aquilo me irritou muito. Eu fiquei muito triste, porque eu queria que ele chegasse no horário e ele chegou super atrasado. Passou um tempo, quando ele chegou, Deus falou: sai do teu lugar e vai lá na frente. Eu me joguei no chão, veio uma força assim que me tacou no chão de um jeito. E eu me prostrei ali com meu rosto no chão e chorei muito. Eu falei: Senhor, a partir de hoje eu quebro toda maldição, toda palavra de ofensa, tudo de ruim que meu marido já escutou até hoje. Eu quebro ciclos, eu quebro laços, eu quebro barreiras, eu quebro o que tiver que quebrar nesse momento na vida dele. E, gente, naquele dia eu voltei para casa com o coração leve. E eu queria um tempo para pensar na minha vida, para pensar no que Deus queria de mim, sabe? Até que Deus me mostrou, foi me dando sabedoria, como ele falou que faria, né? E eu não deixei cair, sabe? Nas tentações, eu mantive firme, eu me batizei. O dia do meu batismo, gente, um dia antes, foi uma loucura, sabe? Foi um monte de desentendimento besta, coisas realmente que aconteceram, sabe, para me tirar do foco, né? Mas eu não me deixei abalar, me batizei triste mesmo, do jeito que eu tava, sabe? Assim, chateada, porque era um momento tão especial pra mim, né? E a todo momento acontecendo alguma coisa pra estragar. E naquele momento, gente, que eu me entreguei pra Deus, foi tão maravilhoso. Ali eu sabia que Deus estava me usando realmente para algo especial. E se hoje nós vivemos o que a gente vive, foi por conta do Senhor, porque eu fui totalmente dependente dele nessa situação, porque por mim eu já teria desistido. E ali tudo foi refeito, sabe? Passando um tempo, meu esposo começou a se interessar. Como a gente vivenciou um milagre em casa, quando a gente não tinha mais R$ 1 para pagar uma conta. E Deus mandou pra gente um dinheiro. De verdade que foi assim, a gente não conseguia acreditar, e eu lavando a louça e eu tava orando tanto como eu agradecia ao Senhor. E depois disso, gente, as coisas mudaram, melhoraram e fica para outros vídeos, né? Mas o que eu quero falar para vocês é agora, que se eu tivesse agido por mim, eu não teria minha família hoje, nem estaria vivendo a glória do Senhor na minha vida. E se eu tô falando isso aqui, gente, é porque Deus me mandou falar, porque não tem como a gente pregar o evangelho sem dar testemunho, né? O testemunho gera conexão. Então, aqui, né, em Reis, 1 Reis 22, a gente viu Josafá respondendo para Acabe que ele poderia se juntar com ele, mas que ele pedisse primeiro o conselho do Senhor. E nisso, ele reuniu 400 e poucos sábios, profetas, e perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E todos eles responderam que sim, porque o Senhor ia com ele e ia entregar Ramote de Gileade nas mãos do rei. Porém, Josafá, perguntou: não existe mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? A gente sabe, né, gente? Ele estava ali com um negocinho cutucando ele que ele sabia. Ele pediu para Acabe
apoiar, mas ele sabia que não estava com aquela certeza, né? É o que eu falo, quando vem de Deus, a gente sente aquela paz, né? Quando a nossa decisão é certa, quando Deus está com a gente sente paz. Quando a decisão não é boa, a gente fica na dúvida, né? E era isso que estava acontecendo aqui com Josafá, ele estava em dúvida. Ele foi lá, pediu, mas ele tinha dúvidas. E aí rolou tudo, e o rei de Israel pediu para trazer Micaías, filho de Imlá, porque ele era um profeta, né? Micaías respondeu, né? Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. E aí, quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E ele respondeu: Ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me responder somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um que volte para casa em paz. E o rei de Israel, Acabe, ele já tinha uma certa implicância com Micaías, porque ele falava que Micaías não profetizava nada de bom a respeito dele. E aí, gente, é o ponto que eu queria chegar, né? O ápice do negócio. Porque Deus não fala o que a gente quer ouvir. Ele fala o que vai acontecer, porque Ele é o Senhor, dono do tempo, dono dos dias, dono da nossa vida. Ele sabe, nosso nome está escrito lá no livro da vida, ele nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe. Então, Acabe tinha muita implicância com Micaías, porque ele falava que Micaías não profetizava nada de bom acerca dele, né, a respeito dele. Porque era a palavra do Senhor. Ele não pediu que o Senhor falasse, ele não pediu a um profeta do Senhor para responder pelo Senhor, né? Responder tudo que o Senhor falasse. O Senhor falou, mas ele não gostou de escutar aquilo ali, né? Então, Micaías vai respondendo, eles têm um diálogo ali, né? Todo enorme e tal, onde Micaías conta toda a visão, tudo que Deus mostrou para ele ali, naquele momento, né? Com detalhes para o rei Acabe. O rei então ordenou, no final de tudo, que ele já estava revoltado, né? Porque Micaías falou para ele que ele não ia voltar vivo dessa guerra aí, porque Deus estava falando. O rei então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo a todos vocês. Gente, olha que forte. Olha como o homem de Deus se comporta, né? Então, assim, o Senhor estava com ele. Ele estava com o Espírito Santo falando ali a todo momento. Se de fato você voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Gente, e aí Acabe foi. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carro de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o seu arco por acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Gente, quando Deus fala, quando é de Deus, quando é o momento, olha isso. O arco disparou por acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Qual a probabilidade, gente, disso acontecer?
né? E aí aconteceu toda a batalha violenta lá e assim morreu o rei e foi levado para Samaria e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra no açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Então, olha o tamanho da reflexão que isso aqui nos mostra, né? Quando a gente pede realmente ao Senhor ou a algum profeta do Senhor, né, respostas, se essa pessoa estiver com o Senhor realmente falando aquilo ali, né, ela te dá uma palavra muito segura. E quando a gente não aceita o que vem de Deus, né, seja bom ou seja ruim, a gente peca contra a nossa vida, a gente atenta contra a nossa vida, né? E aqui o rei Acabe, ele não ouviu Micaías por mero orgulho, capricho, achava que era implicância, né, que Micaías nunca profetizava nada de bom. Mas por que Micaías nunca profetizava? Por que o Senhor nunca tinha uma palavra boa para falar para ele? Não era que o Senhor era ruim, que estava castigando ele, não. Ele era o rei de Israel. E a obrigação dele era manter Israel voltado para o Senhor, manter o seu povo, né, voltado para o Senhor. E em nenhum momento Acabe fazia isso. Ele duvidava de todos os que eram filhos, né, que adoravam ao Senhor. E ele deixava as pessoas cultuarem outros deuses, ele ergueu templos e santuários, ele deixou a mulher dele fazer o que ela quisesse, né? E ela idolatrava Baal, Aserá, outros deuses lá, e teve uma morte horrível também, Jezabel, né? Então, quando a gente não aceita, né, a vontade do Senhor, a gente atenta contra a nossa vida, contra a nossa própria vida. E Acabe é a maior prova disso, né? Era um rei, tinha um trono, mas fez tudo errado. E ainda assim, quando ele perguntou, o Senhor teve misericórdia dele, respondeu, né, através do profeta, e mesmo assim, ele negou a palavra de Deus. E é assim que acontece na nossa vida. O exemplo que eu dei para vocês, se eu tivesse negado a palavra do Senhor, eu teria perdido tanta coisa, sabe? Eu teria perdido a vitória do meu marido, da minha família, sabe? Eu teria perdido essa volta por cima e eu teria perdido mais ainda. Eu não teria cumprido o que o Senhor, a missão que o Senhor me entregou, que era de discipulá-lo e fazer com que ele entregasse a sua vida para Deus também, sabe? E assim, hoje eu me sinto leve, me sinto assim, em paz comigo, sabe? Minha missão foi cumprida, eu cumpri a palavra do Senhor e o seu ordenamento, né? O que o Senhor me ordenou. E é isso, eu vivo maravilhas, sabe? Hoje em dia eu acordo, eu amo a minha família. Eu consigo acordar com meu coração repleto de gratidão, de orgulho de mim, sabe? Por não ter desistido, por eu ter sido forte, e corajosa, por ter confiado, né? A palavra certa é essa, por ter confiado. Quando a gente confia no Senhor e a gente entrega e deixa de agir pelo nosso braço, pela nossa confiança, a gente vive maravilhas, né? Então, se você quer viver o extraordinário de Deus, comece vivendo o ordinário, né? A gente quer viver o sobrenatural do Senhor, mas a gente não quer viver o natural, não quer passar pelas coisas naturais primeiro, né? Pra gente poder chegar no sobrenatural. Então, eu espero que essa palavra, que meu testemunho tenha chegado ao teu coração e que te traga esperança, te traga confiança, força e coragem para você se entregar a tua vida e aceitar com sabedoria e discernimento toda a direção que o Senhor te mandar. Que o seu coração saiba discernir quando é a palavra do Senhor falando na tua vida, falando contigo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, da sua família. Um bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!